Queridos irmãos e irmãs, vocês ainda se lembram da palavra de Deus que foi lida no último domingo? O Santo Evangelho, ele dava para nós orientações claras através das bem-aventuranças e ai de vós. Mas uma coisa que eu lembro bem na semana passada é que na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: se nós não acreditamos na ressurreição, vã é a nossa fé. Nós somos as piores das pessoas. Dizendo que no nosso meio, no nosso mundo, existem muitas doutrinas contrárias àquilo que é a doutrina de Cristo. Qual que é a doutrina de Jesus? É que no fim das nossas vidas, todos nós morremos, vamos ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a danação eterna. Ou seja, partimos do princípio que todos nós um dia vamos ter que nos apresentar diante do tribunal de Deus. Mas tem alguém nessa igreja que acha que não vai morrer? Então, querido, vai se internar. Porque todos nós passaremos pela morte. A questão é, se nós vivemos para nos apresentar diante de Deus, se a nossa fé na ressurreição é uma fé que nos impulsiona a viver de fato aquilo que nós acreditamos e professamos, ou se é uma fé vivida de qualquer jeito. Queridos irmãos e irmãs, quem escuta essa palavra que nós acabamos de escutar, deve pensar assim: alguma coisa está errada. Aí fora, no mundo, na vida, na nossa convivência diária, a gente não escuta isso. Isso é loucura. Que ideia é essa se alguém me der um tapa, eu virar a face para receber outro? Que ideia é essa se alguém me pede o manto que eu dei também aquilo? Que ideia é essa que eu devo amar aquele que é meu inimigo? Alguma coisa está errada. Queridos irmãos e irmãs, esta é a proposta de Jesus. A questão é: eu sou cristão católico ou eu sou um católico que não professa a fé cristã? Tem muitos irmãos que passaram pela água, que foram batizados, mas não vivem, não professam, não dão testemunho da sua fé. Não podemos chegar à conclusão que não são cristãos, apenas seu nome está lá no livro de batismo, né? Aí eu fui batizado, mas só passar pelas águas, só dizer que foi batizado, não é condição para ser salvo. Quem crê, quem for batizado e crê, quem crê que foi batizado, esse vai construir a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, se nós achamos: eu sou batizado, mas eu não vivo, eu não dou testemunho, eu não vivo como Jesus me propõe, então eu não sou merecedor daquilo que o Senhor me oferece. Se na semana passada falava que Jesus é a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar, porque ele é o Filho de Deus, nesse final de semana, São Paulo vai dizer que existem o homem terreno, o homem formado da terra, do barro. E quem é esse homem? Adão. Adão, ele foi feito da terra. E vai dizer que ele é terrestre. Existe o homem que veio de Deus, que veio do céu, que veio do alto. Esse homem é um homem espiritual. Quem é esse homem? Jesus. Jesus é esse homem. Nós somos corpo. A nossa massa corpórea, por assim ser, não nos dá a condição de redenção. Nós só seremos salvos se nós nos configurarmos ao homem espiritual. Nos configurarmos a quem? A Jesus. Nós somos feitos do barro, humus. Mas nós estamos no mundo, mas nós somos de Deus. Vós estáis no mundo,
mas vós não sois do mundo. Deveis buscar não as coisas do mundo, mas as coisas do alto, as coisas de Deus. E quem é que nos dá isso? Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único Filho para a nossa salvação. No cronos, no tempo do mundo, nós experimentamos e damos testemunho do Kairos de Deus, do agora de Deus. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito de ser de Deus. Nós só vamos experimentar o céu, e isso é certo, se nós nos configurarmos a Cristo. Cristão da boca para fora, não tem jeito. Não tem como você pensar assim: ah, padre, mas não tem aquele, a gente até chama de bom, né? Não tem um bom ladrão que lá na cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Eles não conheciam Jesus, eles não tinham palavra, eles não tinham Eucaristia, eles não foram batizados. Jesus deu a redenção àquele homem pela sua bondade, pelo seu acolhimento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas e nós? E nós? Como que nós vivemos, queridos irmãos e irmãs? Nós estamos prontos para nos apresentar diante do Senhor? Nós queremos de fato ressuscitar? A questão é como nós vamos ressuscitar. Às vezes a gente tem muitas e muitas perguntas sobre o pós-vida, o pós-morte. Como vai ser? Eu posso dizer para vocês com toda certeza: nós não ressuscitaremos no nosso corpo mortal, terreno e pecaminoso. Nós vamos ressuscitar no corpo glorioso, no corpo redimido, no corpo segundo o nosso Senhor nos acolherá. Aqui, será que vai ressuscitar o nosso corpo deficiente, limitado, doente, acabado? Será que vai ressuscitar uma pessoa que morre por angústia, depressão? Será que vai ressuscitar diante de Deus uma pessoa deprimida? Não. Uma pessoa que sofre um acidente? Será que vai ressuscitar uma pessoa toda machucada, com dores? Não. Uma pessoa que sofre uma doença terminal, que sofre dores? Será que vai ressuscitar uma pessoa com o corpo deficiente pela doença, pela dor? Não. O nosso corpo será glorificado em Deus. Por quê? Por Jesus. Ele é o único que pode redimir o nosso corpo mortal ao corpo de glória. Evidentemente que o primeiro que chega diante de Deus é o quê? É a nossa alma. Nossa alma. Às vezes a gente cuida muito do corpo, não é bem o que o padre está dizendo, o padre Rafael está dizendo, a gente não deve cuidar do corpo. Tem que cuidar sim. Tem que cuidar sim. Mas a gente não pode dar tanta ênfase ao corpo e esquecer daquilo que é mais importante, a nossa alma. Tem muita gente aí que está saciada, mas a sua alma está faminta de Deus. Tem muita gente que não se alimenta de Deus há muito tempo. Gente da nossa convivência, gente da nossa família, gente que mora na nossa casa, gente que trabalha com a gente que está no nosso convívio. Tem muita gente que está faminto de Deus porque não vem mais ver Deus, não está mais em comunhão com Deus, não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, para tudo. Mas quando é para tirar um tempo para Deus, isso custa. E o dia que a gente tiver que se apresentar, será que nós vamos pensar que o jeitinho brasileiro vai resolver? Senhor, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Imagine se nós ouvirmos, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nunca quereria nos ouvir. Não vos conheço, de onde sois? A palavra desse final de semana é mexer com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa fé. E as leituras vão nos dar orientações claras, para que a gente vive e se prepare para que o grande encontro com o Senhor, em vida e na glória,
seja um encontro definitivo, prazeroso, pleno de Deus. A primeira leitura diz assim: Saul era rei, Davi era rei ungido pelo Senhor. Saul queria matar Davi, tinha inveja de Davi, tinha ciúme de Davi, tinha dor de cotovelo por causa de Davi. E ele saiu com 3.000 homens para matar o rei Davi. E à noite, quando todos dormiam, com o sono, o torpor vindo de Deus, Davi entrou no acampamento de Saul, chegou aonde Saul dormia, pegou a sua lança, e um dos generais de Davi disse assim: deixe que eu traga essa lança e acabe com isso. Na verdade, muitas vezes nós vivemos desse jeito. Se alguém é inimigo, se alguém nos persegue, se alguém é contra nós, o que a gente quer? O que o mundo nos ensina? Vamos eliminar, vamos matar, vamos acabar. Davi disse: não toques no ungido do Senhor. Ele é ungido, ele pertence a Deus. Deus é que pode tirar a vida, ninguém pode tirar a vida. Por isso a gente vê em ambientes que se dizem honrados, ambientes que se dizem sérios, homens doutos, seus deuses, acham que pode legislar sobre quando começa a vida e quando termina a vida. Não. A vida é de Deus, a vida pertence a Deus, a vida deve ser honrativamente oferecida a Deus, queridos irmãos e irmãs. É isso que nós precisamos compreender. O cristão, ele tem que reconhecer que ele tem na sua alma, no seu corpo, a presença de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Às vezes, muitas vezes, o ser humano, o irmão, ele é desfigurado pelo pecado e pelo mundo. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa entender, queridos irmãos e irmãs, que aqueles que são de Deus, diz um jogador de um time aqui do Brasil, fala assim: o meu time está em outro patamar, dizendo que o time dele é melhor que os outros. E eu, como cristão, não me sentir melhor que o outro, mas me sentir verdadeiramente em outro patamar. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, fui criado por Deus. Deus me ama, Deus me quer bem, Deus me protege, Ele está comigo, Ele não me deixa passar pelo vale da morte, porque eu ressuscitarei. Aí, queridos irmãos e irmãs, vem o Santo Evangelho nos falando. Jesus veio no início, ele diz assim, que nós devemos, até em relação aos nossos inimigos, nós devemos o quê? Primeira coisa, amar. Segunda coisa, fazer o bem. Terceira coisa, abençoar. E a última coisa, rezar por eles. Às vezes nós vivemos situações dentro da nossa casa, da nossa família, de pessoas que a gente não se dá bem mesmo. Aquele tipo de pessoa que não desce. Se você está na mesma calçada que ele, você vê, você muda de calçada, nem quero ver. Existe isso. Existem pessoas chatas, existem pessoas que brigam, existem pessoas invejosas, existem pessoas mentirosas, presunçosas, autossuficientes. Existe todo tipo de pessoa. Cuidemos para que nós não estejamos nessa lista. Porque às vezes a gente olha para o outro e não olha para si. De vez em quando, querido irmão e irmã, é necessário olhar no espelho para dizer: você que está aí, ó, como que você está vivendo, como que você é. E nosso Senhor nos pede isso. Hoje a palavra de Deus, vamos entender bem, a palavra de Deus, ela não está falando para a gente ser bobo, para a gente ser ingênuo, para as pessoas enganarem a gente, fazer a gente de trouxa. Não é isso. Nosso Senhor está falando para amar. Você pode amar uma pessoa sem querer ter convivência com ela. Você pode. Olha, eu amo, eu respeito, mas vive a sua vida, vive a
seu amor por eles. A única coisa que Jesus fez um dia, eu fico imaginando como foi, ele fez um chicote e tirou os malfeitores da casa de Deus. A casa do meu pai, a casa do oração. Então, três coisinhas, queridos irmãos e irmãs, e aqui eu vou terminando essa breve reflexão. Três coisinhas. Como eu devo ser? Aqueles que me tratam e me fazem bem, como eu tenho tratado essas pessoas? Não, existem pessoas assim. Mesmo que o outro é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa educada, eu ainda continuo tratando mal. Pior ainda, você tem que criticar. Às vezes o outro faz tudo e eu trato mal. Pior ainda, eu sou aquela pessoa que fez o bem, eu faço bem, fez o mal, eu faço mal. Ou eu por outro, dente por dente. Essa é uma pessoa justa, segundo a lei. Fez o bem, eu fiz o bem, fez o mal, eu fiz o mal. Mas não é cristão. Como assim, Padre Rafael? Não é cristão. Jesus ele disse hoje: amai os vossos inimigos. Quem é o cristão? É aquele que, mesmo o outro fazendo bem, mesmo o outro desejando mal, eu quero fazer bem e desejar o bem. Padre, aí não dá, né? Isso é bem difícil. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Porque quem vai definitivamente, queridos irmãos e irmãs, quem vai nos levar para junto de Deus é a nossa vivência. Não basta você falar que sou católico, é católico de senso, né? Pergunta, qual a sua religião? Sou católico. Mas se não eles falam, eu não participo, não. E deve que descaradamente fala que é católico e é reza em casa. Não é verdade. Quem fala isso, só passar a mão no santo não salva ninguém, não. Passar a mão no santo, acho que já está lá no céu. Não salva. Salva é aquele que acredita, é aquele que professa, é aquele que testemunha. Se alguém fala assim para mim, Padre, eu sou católico, eu rezo em casa, assim, como se você reza em casa, você deveria. A oração, a intimidade com Deus te leva para perto dele, para perto da casa dele, para a comunidade, não para longe. Às vezes a pessoa usa o argumento, o próprio argumento da pessoa, ele é coerente. Eu rezo, mas se reza, vai para perto de Deus. Luta. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos pede isso hoje. Os últimos dias está quente, não está? Não está, gente? Está quente? Tá? Imagina o inferno. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou querendo ficar longe de lá. Desculpe, eu não quero pôr no coração de vocês nenhuma aflição. Porque nós não precisamos perder. Nós acreditamos, nós amamos a Jesus. Eu quero colocar no coração de vocês condição, amor e misericórdia a Deus. Amém?